Oiê, como vocês estão? Hoje faz 3 meses e 2 dias, basicamente 10 meses que eu me mudei pra Portugal. O último vídeo, inclusive, do canal, eu tô com esse mesmo pijama sentada na minha sala em São Paulo. Talvez eu me arrependa muito de estar gravando contra a luz, mas foi o lugar mais legal que eu achei pra posicionar a câmera. Muita coisa aconteceu. Eu tirei um hiato, basicamente, das redes sociais. Eu tirei um hiato, não das redes sociais, mas eu tirei um hiato de produção de conteúdo. E agora eu tô voltando, tenho voltado aos poucos. E YouTube é uma plataforma de criação de conteúdo que eu sempre tive muito carinho. E eu pensei, por que não? Por que não voltar pro YouTube? Por que não? Mesmo que eu não tenha nada muito uau pra dizer, acho que poderia ser um bom começo. Durante esse tempo, eu fiz uma viagem sozinha pra França. Fui pra Marselha, ou Marseille, enfim. E não gravei conteúdo, não levei câmera. Foi uma viagem porque eu realmente precisava colocar minha cabeça em um outro lugar. Mas é isso. Esse vídeo é completamente despretensioso. Hoje é sábado, então agora umas 11 horas, por aí. E eu decidi arrumar um pouco o meu guarda-roupa, né? Organizar um pouco a minha vida nesse sentido e trazer vocês aqui e gravar alguma coisa enquanto isso acontece. Por que que eu quis fazer um vídeo de guarda-roupa? Eu poderia fazer um vídeo organizando qualquer coisa ou falando sobre qualquer coisa. Porque simplesmente me vestir aqui desde que eu mudei foi um grande desafio e foi uma coisa que nos momentos específicos ajudou a tornar tudo que eu tava vivendo mais difícil e depois num outro momento ajudou a tornar tudo que eu tava vivendo um pouco mais fácil. Então vou chegar mais perto pra luz ficar um pouco melhor. Melhorou um pouco. Bom, então eu vendi grande parte das minhas coisas quando eu precisei me mudar pra cá. E eu vendi por quê? Porque eu não tinha como trazer tudo que eu tinha, eu não tinha como trazer todas as coisas que eu gostava. E ao mesmo tempo eu também vendi entendendo que ao chegar aqui eu compraria coisas novas, eu teria oportunidade de consumir coisas novas e tudo mais. Muita gente me falou nesse processo, tipo, Andresa, você vai se arrepender muito porque aqui não tem as coisas legais que você tem, ou as coisas diferentes que você tem. E talvez essas previsões, essas opiniões estejam 50-50, assim, sabe? Isso dá pra entender. Eu não me arrependo de ter vendido as minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu queria ter muito coisas legais aqui pra vestir. Que talvez alguma das coisas que eu vendi ocupassem um pouco dessa lacuna. Mas quando eu falo que eu não me arrependi e queria ter coisas legais, o que eu quero dizer também é as coisas que eu tinha no Brasil, a Andresa que eu era no Brasil e a rotina que eu tinha no Brasil, por mais que essa Andresa, essa rotina tinha coisas muito legais, elas não iam servir pra Andresa e pra rotina daqui de Portugal, daqui de Lisboa. Eu não sei se faz sentido pra vocês. Eu não sei explicar. Por exemplo, Tem um exemplo. Minhas roupas de frio e uma peça de frio específica no Brasil. Suéter. Eu, no Brasil, odiava suéter, tricô, qualquer coisa que não tivesse botão. Porque eu tô dando um exemplo muito trivial, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Assim, eu não comprava coisa que não tivesse botão, porque em São Paulo, ou aonde eu morei, no Brasil, fazia um frio que, em qualquer momento, você precisava tirar aquela peça, porque ia fazer um calorzinho, ia esquentar um pouquinho, a chuva ia passar e daí, sabe? Então, a Andresa do Brasil, ela usava roupas de frio de uma forma que, beleza, eu botei a roupa aqui, mas eu vou chegar num lugar, vou tirar e... Bom, aqui, o que eu mais tenho gostado é roupa de frio dessas de suéter que não tem botão, porque aqui simplesmente faz frio o dia todo. Eu acho que a temperatura oscila muito pouco. Lembrando que eu tô falando em dezembro. Não é inverno ainda, está no outono. E daí eu prefiro, porque eu consigo ficar com aquela peça estática, parada o tempo todo e desempenhar minhas atividades. A grande maioria dos lugares aqui também não tem qual que é a palavra? Também não tem aquecimento dentro, assim, sabe? Então, realmente, você vai usar uma roupa de frio o dia todo. Então, isso foi só um exemplo pra falar que, por mais que eu tinha coisas muito legais, por mais que eu sinto falta de alguma coisa ou outra, você muda de país, muda completamente as suas necessidades, muda completamente a sua rotina. Por exemplo, no Brasil, o meu escritório ficava um quarteirão da minha casa. Aqui eu pego muito mais transporte público, aqui eu ando muito mais a pé. Então, assim, não me arrependo. Sinto falta de coisas legais, sinto falta das minhas coisas legais, sinto falta de uma ou outra coisa. Tipo, me arrependo de ter vendido uma ou outra coisa, mas ao mesmo tempo não me arrependo tanto, sabe? Mas entendo que mesmo aquelas coisas muito legais não caberia na vida que eu tenho agora. E no meio disso tudo, várias crises, gente, porque se as minhas roupas, veja bem, se as minhas roupas de antes também não me servem tão bem, significa que talvez minhas roupas, as que eu trouxe,
Talvez não estejam também lá aquelas coisas. No primeiro mês, isso me fez virar uma louca de brechó. Eu morava num bairro, tinha muitos brechós e eu ia em brechó quase, sei lá, uma vez a cada 3 dias. Porque eu queria consertar uma coisa que dentro de mim não tava funcionando, só que daí depois a gente descobre que é só o tempo, entendeu? Você descobre a cultura do lugar, você descobre como que as pessoas usam tal peça, você descobre a forma mais inteligente de usar outras peças. Você descobre, sabe? Você descobre coisas que no Brasil a gente sabia, porque a gente viveu lá a nossa vida toda, que exigiu de mim esse tempo de descobrir algumas coisas, assim, sabe? Só que é louco, porque não vamos nos cobrar, estamos nesse tempo de descobrindo coisas, mas ao mesmo tempo você tá completamente satisfeita com a sua própria imagem e satisfeito com aquilo que tá acontecendo e você quer resolver aquilo logo. Não vou falar que eu tive uma crise de imagem, mas talvez eu tive uma crise de estilo. Agora que eu tô entendendo, sabe? Entendendo o clima, entendendo quando tá frio e que tipo de roupa aquilo funciona. Por exemplo, quando tava um friozinho em São Paulo, eu conseguiria sair com uma saia e uma meia. Aqui eu tenho que sair com uma saia e 2 meias. Ou então, esse look não funciona. Em São Paulo, por exemplo, no Brasil, né, nas regiões que eu morei, a gente só usava sobretudo quando tava, tipo, muito, muito, muito frio. Aqui, sobretudo, trench coat, casacos alongados, casacos cheios de pelo. São coisas muito comuns, assim, tipo, baixa, tamo em 10 graus, já tá podendo. Choveu, já tá todo mundo de trench coat. São códigos culturais, né? O estilo fala muito sobre isso. Assim, são códigos culturais, são códigos do ambiente que, infelizmente, levam tempo de vivência mesmo pra você pegar. E eu tô passando por esse tempo. Tô feliz com o meu estilo hoje? Não. Mas eu tô bem melhor do que quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei, eu fiquei completamente perdida. Eu olhava pras minhas roupas e não me via. E ao mesmo tempo eu me sentia muito culpada porque eu amo minhas roupas. E eu entendi, depois de um tempo, que é só tempo, leitura cultural, leitura do espaço, me permitir ser iniciante, sabe? Me permitir chegar num lugar e falar, beleza, acabei de chegar, sabe? Tá tudo certo. Mas é isso, já falei demais. Então, nosso vídeo de hoje vai ser... Eu vou dar um jeito no meu guarda-roupa, vou mostrar pra vocês peças que eu comprei, peças que eu uso muito aqui. Algumas estão lavando, então não vão ter todas. E como que eu tenho me virado. Enfim, como que tá meu guarda-roupa hoje. Será que vocês vão conseguir assistir um vídeo todo nesse ângulo? Tô tão animada pra fazer esse vídeo, porque sim, sabe? Porque estou. Eu quero mostrar primeiro pra vocês coisas da minha arara. E aqui a gente pode deixar... Ai, para! Comprei essa touquinha aqui. Gente, não é a coisa mais lindinha? Não vou soltar no cabelo pra gente ter esse teste. Mas olha, novas compras. Touquinha. Ainda não usei oficialmente. Eu coloquei num look e acabei só tirando uma foto e não usei. Coisas que eu tô surpreendentemente usando muito aqui. Tchararam. Aqui é uma caixinha com alguns lenços e gravatas que eu tenho. E qual que é o lance disso daqui? Primeiro de tudo, lenço é uma boa, porque aqui venta muito, então o pescoço fica quentinho. Até agora, pra mim, era só um truque de styling. E agora, nessa temperatura que tá, eu estou literalmente amando, porque ele fica bonito e fica quentinho. E daí, nessa vida de que estou fazendo da minha vida e tudo mais, eu comecei a usar bastante gravata como parte do styling, porque era uma coisa barata e fácil de aplicar. Então, se meu look tava muito básico, muito, né? Eu botava uma gravata, dava um laço, um nó diferente. Um nó, porque eu não sei dar nó, nem normal, com direto diferente. Mas eu botava um laço e eu voltava a me sentir eu. Porque eu acho que a questão está ainda, porque não tá resolvida, nas minhas roupas. Então, já que eu não tava contente com as roupas, eu fazia alguma coisa com truque de styling pra deixar aquela roupa um pouco mais, sabe? Um pouco mais palatável pra mim, um pouco mais de boa pra mim. E me ajudou muito. Então, eu tô com bastante lenço, eu tô com bastante gravata. Alguns lenços, inclusive, estão lavando, porque eu tenho usado muito. Tem me ajudado nos dois sentidos, assim. Tanto serem bonitos, quanto de deixarem o pescoço quentinho. Que nem eu falei pra vocês. Alguém tá meio bravo lá fora. E é isso. Vou começar aqui com as coisas da arara. Porque eu quis, porque eu quero aproveitar esse ângulo da câmera e é isso. Eu vou ligar a luz. A iluminação desse vídeo vai ficar completamente diferente a partir de agora. Eu só tive essa ideia agora, vou fazer o quê? Não ficou ali completamente diferente. Eu vou testar. Luz acesa. Luz apagando. Um pouquinho, fica só um pouco mais quente. Se você tava vendo esse vídeo até agora, me desculpa. Mas é isso. Coisas que eu tenho usado muito.
Vocês lembram, gente, desse vestido aqui? Esse vestido aqui, nós compramos ele em Londres. Até no vídeo de compras que eu fiz em Londres, ele tava lá. Quando eu saí do Brasil, uma das últimas coisas que eu fiz foi, ele tinha um elástico aqui. Tirei o elástico e transformei numa manga. E eu uso esse vestido aqui com absolutamente tudo. Eu boto uma meia, eu vou embora. Eu boto um casaco em cima, eu vou embora. Quando eu cheguei, fez umas 2 semanas, 15 dias de calor, eu botei ele e fui embora. Então ele é literalmente perfeito. E daí com isso, eu comecei a buscar, quando eu comprei coisas, eu comecei a buscar outros vestidos que eu conseguisse usar com meia e que funcionasse. Aí eu fui um pouco sem criatividade e comprei esse daqui, que também é de bolinha. O diferencial dele é que ele tem uma cintura, ele é bem acinturado, ele tem uma modelagem bem curva aqui, ó. Não sei se vai dar pra perceber. Só que por incrível que pareça, esse aqui eu não usei ainda. Por quê? Porque eu vou tentar descobrir o casaco que fica melhor com ele, a sobreposição que eu vou ter que fazer. Então, eu comprei esse daqui, que segue a mesma proposta que aquele. Eu comprei mais um. Eu comprei este daqui. Basicamente, nesse meu estágio, eu descobri que vestidos curtos e meias e casacos e jaquetas são legais pra mim nesse momento. Então, tenho investido nisso. Então, tenho esse, tenho aquele, tenho o outro. Mas também vou parar com essa graça, porque se eu tiver várias coisas no meu guarda-roupa que cumprem a mesma função, quando eu precisar usar uma coisa diferente, eu não vou ter. Então, atingimos a nossa cota de vestidinho e a gente na próxima vai buscar por outras coisas. Aqui temos nossas saias de sempre. Nossa, gente. Ainda aconteceu o caso de que eu tive uma bagagem importante minha extraviada quando eu cheguei. E isso fez com que eu ficasse sem algum tipo de roupa que agora eu não me lembro. Então, quando eu cheguei, além de tudo isso que eu contei, eu passei mais ou menos umas 2 semanas, 2 ou 3 semanas sem uma grande mala. E daí, eu precisei ir no shopping, precisei ir às compras, comprar alguns tipos de peça. E como eu sei do tipo de peça que eu gosto, e ainda tava calor, então a mudança de clima pra mim não tinha sido tão grande, eu comprei essa saia plissada aqui, que é maravilhosa. Ela é um plissado gigantesco. Então eu ainda continuo usando bastante saia e bastante plissados. E agora que tá muito frio, eu coloco com meia, faço sobreposições, meia colorida, meia preta e sigo o baile. Bom, que nem eu falei pra vocês, eu tenho usado muito suéter e coisas sem botões. Então eu tenho ido muito em brechó garimpar esse tipo de coisas porque são práticos, eu consigo combinar com truques de styling e blá blá blá. Então eu tenho esse aqui amarelinho. Eu tenho esse daqui, que tá do lado avesso, mas ele é cheio de brilho. E tenho esse daqui, que também comprei na minha viagem pra Londres. E esse daqui, que ele já é antigo, que eu gosto muito, inclusive. Eu comprei na minha viagem pra África do Sul. Olha, gente, me julguem, tá? Mas eu gosto muito de ter um guarda-roupa internacional. Esse tipo de coisa que a gente não fala pras pessoas porque a gente parece metida, mas, sabe? Eu vim de um contexto de... Não vou falar de escassez, mas eu não sou uma pessoa rica. Nunca fui, não tenho uma família rica. Então poder falar que essa peça eu comprei em tal lugar, essa peça eu comprei... Para, incrível. E junto com aquelas peças, eu também tenho utilizado bastante camisa pra criar composição, pra fazer camada, pra fazer truque de styling. Então tem essa daqui, que ela é um xadrez azul com marrom. Azul com marrom eu tava usando bastante quando eu cheguei. E eu encontrei essa aqui num bazar, eu paguei, sei lá, 3 euros, se eu não me engano. E eu tenho usado bastante. Essas e as brancas que eu tenho também, que eu tenho umas brancas oversize que eu acho que são ótimas. Coisas que eu tenho usado, eu tenho um que tá lavando, mas o outro tá aqui, eu posso mostrar. Casacos longos. Esse aqui, ó. Tenho usado bastante. Eu tenho esse, eu tenho um verde e eu tenho o vinho. O vinho foi que eu comprei aqui. Esse daqui é da Renner. O vinho que eu comprei aqui, ele é um pouco mais maleável. Não é tão... Ele não tem, por exemplo, um forro. E pro outono tem sido ótimo, porque casaco é algo que você coloca e tira muito. E esse mais maleável foi muito bom pra mim, porque é isso, né? Se eu entro numa aula, eu tiro. Eu entro no trabalho, eu tiro, eu penduro. Depois saio e coloco. Então ele é mais de boa pra viver, assim, sabe? Mas eu tenho usado muito. Tanto que no começo eu comprei um trench coat. Eu comprei um trench coat num brechó. Mas eu não gostei. Eu não gosto dessa camada bege criando um bloco inteiro na sua imagem, assim, sabe? Não é muito a minha cara. O casaco, ele tem esse mesmo tecido aqui. Então, na chuva, não é a melhor opção. Eu acho que o trench coat, pra esse tipo de tempo mais chuvoso, ele é realmente ideal. Mas é muito bege pra mim. Então eu acabei aderindo ao casaco mesmo, nesse tecido mesmo.
E é isso. Bom, e por fim, pra falar de coisas que eu comprei em brechó em bazar, o blazer, gente. Comprei blazers bem legais. Esse aqui foi o que eu gostei mais e que eu considero ficar mesmo. Ele tem uma ombreira, os botões são lindos, são bem bonitos. Ele tem uma gola de nada, assim. Enfim, esse eles chamam aqui de fato. Esse blazer, ele é bem bonito. Mas é isso, né? O blazer pra mim foi um surto, de uma certa forma, porque eu uso ele pouquíssimo. Por quê? Eu falei, quando eu cheguei, eu precisava me sentir eu. E, ao mesmo tempo, me sentir eu aqui, né? E blazer pra mim sempre foi algo muito gostoso e fácil de usar, porque eu conseguia criar contraste com tênis e ficava bom. Mas ainda assim, sabe, não rolou. Não rolou, assim, eu prefiro... Eu acho que pela minha inclinação um pouco mais esportiva, eu prefiro muito mais casaco, suéter e tudo mais. Então foram peças que eu comprei. Obviamente que agora eu sempre soube, mas eu comprei na tentativa de olhar no espelho e gostar do que eu vi, assim, sabe? Então provavelmente eu fico só com um desses, o outro eu vou vender, eu vou doar, não sei. É isso, assim, eu comprei tentativa de comprar peças, inclusive peças baratas, né? Porque eu não queria gastar todo o meu dinheiro em euro, em roupa, na tentativa de criar coisas que eu olhasse no espelho e me sentisse confortável. E é isso. É isso. Sem... qual é a palavra? Sem arrependimentos. Fizemos o que tinha que fazer. Agora eu vou abrir esse guarda-roupa aqui embaixo de vocês. Vou tirar algumas roupas, porque assim, o intuito desse vídeo não é só ficar mostrando coisa. Eu tenho que arrumar esse guarda-roupa aqui. Provavelmente eu não vou arrumar inteiro com vocês, porque eles são uma bagunça. Para, eu preciso mostrar uma coisa. Bom... Gente, a gente precisa fazer um vídeo em algum momento só sobre estilo aqui. Sobre estilo e cor. Estilo, porque é um modo de consumo. Tudo bem que eu deveria saber que a gente tá até em outro hemisfério, mas é um modo de consumo completamente diferente. E eu preciso sentar algum dia só pra gente tagarelar sobre isso. E como esse modo de consumo influencia muito no nosso estilo. Mas um vídeo para um outro momento. Por quê? Por que eu tô falando sobre isso? Tô falando sobre isso porque eu comprei isto daqui. Mas espera aí que eu vou vestir pra vocês saberem o que é. É que eu tô com o coque, daí parece que ele é muito alto. Mas eu comprei um casacão de pelo. E é isso, a gente precisa ter essa conversa, sentar e ter essa conversa em um outro momento. Não queria um marrom, um nude muito triste, então não dá pra ver, mas esse daqui ele é verde. E... eu ainda preciso aprender e descobrir como usar esse casaco. Que é isso, né? Achei ele lindo, achei a proposta legal, interessante. Mas toda peça diferente que eu compro, eu preciso ter um tempo pra assimilar ela nas coisas que eu tenho. Não quer dizer que eu fiz uma compra errada. Não quer dizer que eu fiz uma compra por impulso. Só que eu preciso, sabe? Como é que é a palavra? Acho que vocês estão entendendo. Eu preciso casar essa informação nova no repertório que eu já tenho. Que é a consultoria de estilo aqui gratuita pra vocês, hein? E aqui, de resto, no guarda-roupa já tem coisas que vocês já conhecem, que vocês já viram, que agora eu só preciso dar uma organizada. Sempre fui louca por saias, mas aqui eu preciso dar uma segurada. Comprei, inclusive, essa saia aqui, que é linda, cheia de preguinhas, assim, parece uma estudante. Por que que eu preciso dar uma segurada? Porque no momento que eu tô, as saias só funcionam com meias. Então, sabe? Se eu for comprar várias saias e poder usar elas só de uma forma... acaba não sendo uma compra inteligente, né? Só que ao mesmo tempo eu me perdoo, por quê? Porque eu sou uma mulher, não vou falar que eu sou uma mulher gorda, mas eu sou uma mulher curva, eu tenho um corpo grande. E encontrar calças com esse recorte já é difícil no Brasil. Imagine aqui. Então, eu tenho usado muita saia, eu tenho usado muita calça de brechó, porque tem tamanhos maiores, de alfaiataria e tal. Por conta disso, porque é muito difícil encontrar essas peças em uma boa qualidade, num preço justo. Um preço interessante, assim, pra mulheres com o meu corpo, assim. Então, assim, tenho comprado muita saia? Sim. Isso é meio que contraindicado também. Mas é o que temos pra agora e a gente vai ficar aqui com o que temos. Eu acho que fora isso, eu tô com as minhas roupas que vocês já sabem. Minhas roupas do Brasil. Aqui, ó. Calça que eu comprei no brechó ainda com etiqueta. Essa aqui é uma calça de alfaiataria vinho. E eu paguei nela 7 euros. Bom, o que eu vou fazer agora? E eu acho que a gente vai acabar esse... ai, peraí que tem mais uma saia também, tá vendo? Saia de brechó. Linda.
Mas é isso, né? Nesse momento de clima, as saias têm um styling muito limitadíssimo. Isso não ajuda a gente a criar coisas diferentes com o que a gente tem. Saia de tule, eu tô usando muito pouco as minhas saias de tule, por quê? Porque é muito difícil, né? Acho que eu vou tentando formular as ideias enquanto eu falo com vocês. É difícil pra mim usar saia de tule aqui, porque eu tô nesse processo de redescoberta da minha identidade. Minha identidade de estilo, porque eu sei que eu sou, ponto. E quando a gente usa uma saia de tule, por exemplo, a gente vira, né? A gente vira uma referência visual ali, tipo, todo mundo olha pra gente de alguma forma. E quando você não tá com a sua identidade muito segura, eu acho que qualquer olhar, sabe? Tipo, não é uma boa coisa de se receber. Quando você recebe uma atenção e você tá muito plena de si, meio que, sabe? Meio que, whatever. Você tá muito bem, você sabe o que você tá fazendo. E aquilo lá é só um detalhe. Quando você recebe uma atenção e você tá um pouco, sabe? Meio perdida com algumas informações, não é legal. Então, eu dou um tempo com as minhas saias de tule. Às vezes eu acordo de manhã e penso, pô, eu poderia usar muito uma saia de tule hoje. Mas eu acho que eu não tô pronta ainda, assim, sabe? Tipo, pra lidar. E aqui as pessoas se vestem muito básicas, assim, sabe? Ontem eu vesti um suéterzinho diferente e as pessoas já olham muito, assim, então, sabe, eu vou me dar um tempo com muitas informações até eu entender como que a Andresa se veste nesse cenário aqui. Bom, eu vou começar a parar de bagunçar e eu vou começar a organizar minhas coisas de fato. Olha, isso aqui, uma blusinha super legal. Comprei, tá na etiqueta, porque é isso. A gente precisa ter tempo pra assimilar o que a gente compra com o nosso atual repertório. Ó, eu comprei essa blusinha aqui na Mango. Por que eu comprei ela? Porque o meu guarda-roupa tava com informações muito repetidas. Vou explicar pra vocês o que é isso. Vou dar o meu exemplo de vida. Mesmo que você goste muito de t-shirt, mesmo que esse t-shirt seja a coisa que você mais gosta de usar na vida, tudo bem, é uma coisa que você mais gosta de usar na vida e você ter 30 t-shirts. Aqui vai chegar um momento onde você quer trazer uma bossa diferente pra sua imagem, você quer criar um contraste diferente, você quer adicionar uma informação diferente. Só que se você ama t-shirt e só tem 30 t-shirts, você não vai ter outra peça que desempenhe outra função na sua imagem, assim, sabe? E eu tava exatamente neste lugar. Eu cheguei, eu tinha muitas peças que desempenhavam a mesma função, que são as t-shirts, que são as camisetas, e eu pensei, eu preciso de peças que dê uma quebrada, uma diferenciada, porque eu consiga brincar mais com a minha imagem e colocar o divertimento que eu busco na t-shirt em outros pontos. E daí, eu comprei essa blusa, não me arrependo, que não falei, eu só preciso assimilar ela, é o que eu vou fazer hoje. Estou com tempo livre, é um sábado, então eu vou fazer isso hoje. E vocês podem ver que a grande maioria das coisas que eu tô comprando aqui são vinho ou um verde escuro, porque a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, em algum outro momento. A tendência de cor aqui, a forma com que as pessoas enxergam cor, é literalmente a forma com que a moda é dita. Então, por exemplo, se na moda, se as tendências estão falando que a cor da estação é vermelho, amada, se você quiser comprar uma coisa verde, você não vai encontrar nem pagando, sabe? Você não vai encontrar por nada. E daí, é óbvio que as pessoas vão andar todas iguais na rua, porque literalmente você não acha. No Brasil, a gente tem, sei lá, lojas de departamento, diferentes seções, aí você compra uma coisa ali, outra coisa ali, você consegue ainda, sabe, pegar. Aqui, gente, até loja de bairro. Não tô brincando pra você. Até loja de bairro. Qualquer lugar, gente. Qualquer lugar você não encontra. E daí, nessa de vender minhas roupas, tô buscando novas peças. É muito difícil encontrar coisas coloridas, assim. Você encontra num detalhe, você encontra se for uma cor que tá em alta, mas no geral, não. E daí a cor neutra, que mais combina comigo, o meu colorido ter sido um colorido escuro, até eu achar marcas que fujam um pouco dessa curva de tendência e que ofereçam coisas diferentes. Aqui a gente tem 2 peças vinhos que eu comprei, sobretudo que eu comprei também é vinho, mas eu acredito que com um pouco mais de pesquisa, com um pouco mais de tempo, eu já vou conseguir achar as fontes das marcas legais, coloridas, interessantes, e consigo ter um guarda-roupa de volta. E daí isso é um outro ponto, né, gente? Como a gente percebe se mudando de um país que guarda-roupa é construção. A gente já sabia disso, mas assim, até o mercado, né, mercado de moda como um todo, as lojas, se você compra numa loja porque você tá naquele contexto, você conhece aquele espaço, você conhece aquela oferta.
Gente, se mudar dá muito trabalho. Não estou arrependida, que nem eu falei, eu tô muito feliz com as minhas escolhas, tô muito feliz com o meu mestrado, mas tem essa parte aí, tá? Tem essa parte aí que a sua cabeça vai meio que dar um nó. E daí, eu sendo criadora de conteúdo de moda, criadora de conteúdo que fala sobre estilo, eu vou aparecer nas redes sociais pra falar do quê? Sabe? Então, eu realmente dei esse tempo, esse ato, porque na minha cabeça as coisas não estavam funcionando, sabe? Então, é isso. Se você conseguiu esperar, tá aqui vendo esse vídeo, muito obrigada. Né? E é isso. Bom, gente, agora eu vou fazer um trabalho pessoal aqui de organizar guarda-roupa, de fazer as minhas coisas. E é isso. Não vou filmar porque eu vou ficar me trocando de roupa. Vou fazer esse trabalho que eu falei, né, de testar algumas peças que eu não tinha testado no meu guarda-roupa atual. Fazer algumas combinações de looks, assim, e tal, pra deixar pra semana também. Mas foi muito bom gravar, foi muito bom falar com vocês, foi muito bom contar um pouco sobre como tá a minha experiência aqui, né, nesse primeiro momento em relação ao estilo, em relação à imagem. Não falei muita coisa, não mostrei muita coisa, mas no momento, visto o furacão de coisas que tem acontecido, é o que eu consigo compartilhar. Então é isso, gente, eu vou aqui, que até agora a gente tá aqui só conversando, mostrar peças, mas eu preciso arrumar meu guarda-roupa de verdade. Eu preciso, que nem eu falei, testar algumas coisas que eu comprei, criar combinações com ela, ver como meu guarda-roupa vai abraçar essas novas peças. Eu queria muito voltar a gravar e eu acho que trocar essa ideia sobre essa crise de estilo, sabe? Sobre essa questão que vem ali assombrando tanto. Aqui no YouTube, acho que pra mim seria o melhor lugar, porque é um lugar onde eu sempre fui sincera, sempre fui vulnerável, sempre fui muito aberta com vocês. Basicamente é isso. Quero muito voltar a gravar sobre viagem. Vamos ver como vai ser esse Natal, esse Ano Novo, porque eu ainda não sei de nada. Mas se eu viajar, dessa vez eu levo vocês junto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu ia falar, prometo que eu não vou ficar tanto tempo sem gravar vídeo, mas eu não prometo. Mas estamos aí voltando. Então, esse foi um vídeo extremamente pessoal, só assim, fofocando da minha vida. Então, se quiser, deixa um like. Se quiser mais vídeos como esses, mais simples, de vlog, de rotina, deixa um comentário. Deixa um comentário também sobre o que vocês querem. Pensando bem, eu não sei, porque talvez pode ser que eu não faça, mas deixa um comentário falando como vocês estão, o que vocês querem ver, se vocês estão felizes de me ver de volta. É isso, a gente vê como a vida vai seguindo, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, que eu sou uma pessoa louca mostrando roupa, abrindo e fechando o guarda-roupa, mas é isso. Beijo e até a próxima.